Se você tivesse certeza absoluta de que viu alguém que morreu há anos, e essa pessoa te deixou um bilhete com a mesma letra de antigamente, agradecendo por mais uma carona, o que você faria? Essa história não é sobre um susto, é sobre uma dúvida que devora a alma e uma presença que insiste em voltar, mesmo do outro lado da vida. Hoje você vai conhecer o caso de Arlindo, um motorista de ônibus que recebeu um bilhete de um passageiro que estava morto há 3 anos. Acompanhe essa história até o final. E inscreva-se no canal. Era madrugada em Campina das Almas, cidade do interior com mais silêncio do que gente na rua. A linha 316 rodava vazia, bairro Novo até o terminal central. No volante, como sempre, Arlindo. 47 anos, tranquilo, homem, de poucas palavras e de muitos pensamentos. Trabalhava no turno que ninguém queria. Dirigia no escuro da madrugada e sempre dizia que, depois da meia-noite, o mundo muda de dono. Mas naquela terça-feira, o trajeto comum virou pesadelo. Tudo começou quando ele terminou a última volta da noite. O ônibus estava vazio, pelo menos era o que ele achava. Parou o veículo, desligou o motor e, como sempre fazia, deu aquela olhada rápida no corredor antes de descer. Foi quando viu. Lá no fundo, no último banco encostado na janela, tinha um pedaço de papel dobrado, repousando com cuidado. Ele pegou e leu. E sentiu o chão sumir sob os pés. Arlindo ficou imóvel. Aquele bilhete não fazia sentido. A letra era conhecida. Aquela caligrafia meio torta, mas firme. Ele conhecia desde a infância. Era do Fernando. O Nando, o melhor amigo de infância. O cara que ia no banco de trás todo dia na adolescência. O mesmo que foi enterrado há 3 anos. Impossível, ele murmurou, olhando para o bilhete como se fosse uma maldição. Mas o que mais gelou sua espinha é que o nome Nando nunca tinha sido dito naquele ônibus. Era íntimo demais. Era coisa só deles. Obrigado por me levar para casa mais uma vez, irmão. Nando. Arlindo, suando frio, foi até a frente do ônibus e revisou as câmeras. Repassou os registros, conferiu os nomes da roleta digital. Nada. Ninguém sentou no último banco naquela noite. E, no entanto, o bilhete estava lá, com a letra certa, a assinatura certa, como se alguém tivesse voltado só para dizer, eu ainda estou aqui. Naquela noite, o ônibus não estava vazio. E essa foi só a primeira viagem. Depois daquela noite, Arlindo tentou seguir a vida. Jogou o bilhete no fundo de uma gaveta e prometeu a si mesmo que não ia mais pensar naquilo. Mas tem coisas que a gente não entende tão fácil, principalmente quando elas voltam a bater na sua porta ou no seu ônibus. 3 dias depois, numa madrugada chuvosa, Arlindo estava dirigindo na mesma linha. Mesma hora, mesmo trajeto. Quando chegou ao ponto final, sentiu algo estranho no ar, um cheiro diferente, antigo, como de roupa guardada há anos. Olhou pelo retrovisor e viu o corredor vazio. Mas, no último banco, estava ali de novo. Outro bilhete. Hoje o caminho foi mais leve. Valeu, Arlindão, a mesma letra, mesma dobra, mesma sensação de arrepio subindo pela espinha. Arlindo não falou com ninguém. Guardou o papel no bolso, trancou o ônibus e foi embora andando. Deixou o veículo para trás, mas o medo foi com ele. Naquela noite, sonhou com um amigo, Nando. Estava sentado no último banco do ônibus, sorrindo, mas com os olhos fundos, escuros. Falava baixo. Tô pegando carona de novo, só mais uma vez. Acordou encharcado de suor, sentindo o cheiro do interior do ônibus no próprio quarto. E ali começou a desconfiar. Talvez não fosse só coincidência. Decidiu pedir ao técnico do terminal as gravações das câmeras internas. Quando recebeu os arquivos, parou na madrugada da terça-feira anterior. Avançou direto até o momento em que viu o bilhete pela primeira vez. Mas um detalhe lhe gelou o sangue. Na hora exata em que ele parou o ônibus e caminhou até o fundo, as luzes internas piscaram por 2 segundos, e por 1 segundo.
A câmera captou uma silhueta, sentada, no banco de trás. Era ele, Nando, mesmo moletom cinza da juventude. Mesma postura, mesma expressão. E no segundo seguinte, sumiu. Arlindo parou. O vídeo. Levantou devagar. E naquele instante, soube, ou estava ficando louco, ou estava carregando nas madrugadas, uma alma que nunca parou de embarcar. A pergunta agora era, por que Nando voltou? O que ele ainda queria naquele banco de trás? E, acima de tudo, quantas viagens ainda faltavam até ele descer? Você aguentaria continuar dirigindo, sabendo que o morto pode estar sentado atrás de você todas as noites? Porque foi exatamente isso que Arlindo fez. Ele tentou fingir normalidade, mas, por dentro, algo nele já tinha quebrado. As mãos tremiam, no volante. Os olhos não piscavam mais com naturalidade. E a cada curva escura, a cada ponto vazio, ele sentia que não estava mais sozinho. Nos dias seguintes, os bilhetes continuam. Um por noite, sempre deixados no mesmo banco, com frases cada vez mais estranhas. Falta pouco. Tô quase pronto. Você ainda lembra do que fizemos? Arlindo lia e suava frio. Sentia como se as palavras tivessem peso. Como se fossem acusações, ou pior, avisos. Na noite da sexta aparição, ele não aguentou. Parou o ônibus no meio do caminho e correu até o banco de trás. Aparece então. Aparece de uma vez. Nada. Só o bilhete do dia. A hora tá chegando, irmão, você vai lembrar. Naquela madrugada, Arlindo não voltou para casa. Foi direto para o antigo bairro onde cresceu com Nando. Precisava entender o que estava acontecendo. Na frente da casa onde o amigo morou, tudo estava igual. Portão enferrujado, quintal tomado pelo mato. Mas ao olhar pela janela quebrada, ele viu uma foto dos dois juntos, adolescentes. E atrás da moldura encontrou algo que o tempo não devia ter deixado em pé, um caderno velho, com páginas manchadas e uma carta escrita à mão. Era do Nando, e o conteúdo mudou tudo. Se você está lendo isso, é porque minha alma ainda está presa, porque o que aconteceu naquela noite ainda não foi contado. Arlindo começou a tremer. Aquela carta falava de um segredo. De noite, há muitos anos, em que algo terrível aconteceu. Algo que os dois juraram nunca contar a ninguém. A pergunta agora não era mais se Nando estava voltando. A pergunta era o que eles esconderam juntos. O que Arlindo bloqueou da própria memória. E por que, depois de tantos anos, isso ainda estava querendo sair? A última frase do caderno dizia: não é você que está me vendo, Arlindo, sou eu que estou te acordando. A verdade costuma dormir em silêncio, mas quando ela acorda, não há tranca que segure. E o que Arlindo descobriu foi algo que ele mesmo tinha enterrado junto com o passado. Depois de ler o caderno de Nando, Arlindo começou a lembrar. As imagens voltavam devagar, como se fossem pedaços de um pesadelo antigo, e então ele viu aquela noite, viu os dois bêbados rindo, dirigindo pela estrada de terra atrás do campo de futebol. Vi a moto atravessando a estrada, ouviu o barulho seco, o corpo no chão. O garoto tinha, no máximo, uns 12 anos. Eles desceram, Nando chorava, Arlindo tremia, mas ao perceber que não havia ninguém por perto, eles tomaram a pior decisão das suas vidas. Arrastaram o corpo até o barranco e jogaram lá embaixo. Encobriram com folhas e voltaram para casa. Juraram nunca falar daquilo, nunca. Só que Arlindo fez mais. Ele apagou da memória. Conviveu com a culpa sem saber. Viu Nando morrer anos depois num acidente, sem nunca tocar no assunto. E agora Nando estava voltando. Aquela alma não queria assombrar. Ela queria me libertar. Mas para isso Arlindo precisava lembrar e falar. Na noite seguinte ele tomou uma decisão. Rodou com o ônibus até o ponto final. Parou o veículo, caminhou até o último banco e falou: "Tá certo, eu lembro.
Eu não posso mudar o que fiz, mas posso contar. Você não vai mais andar sozinho. No dia seguinte, Arlindo procurou a polícia. Contou tudo, cada detalhe. Guiou os agentes até o local onde enterraram o menino há mais de 20 anos, e o que encontraram ali confirmou tudo. Os restos do garoto ainda estavam ali, e junto a eles, um chaveiro escolar com o nome gravado Jonas. A cidade ficou em choque, mas pela primeira vez, Arlindo sentiu algo diferente ao dirigir naquela noite. O banco de trás estava vazio de verdade. Nenhum bilhete, nenhum frio na espinha, nada. Só o ronco do motor e o som leve da cidade voltando ao normal. Alguns mortos só querem ser lembrados, outros só querem justiça. E às vezes, o verdadeiro fantasma é o silêncio. Se essa história te arrepiou, se você acredita que o passado cobra seu preço, mesmo depois da morte, então se inscreva no canal agora, porque aqui cada história vem de onde você menos espera. E o próximo conto